Pessoal, dando sequência então ao nosso estudo do Livro dos Espíritos, hoje nós vamos dar sequência livro 2, capítulo 1, sobre os Espíritos, e o subtítulo é Origem e Natureza dos Espíritos. Nós vamos finalizar esse subitem hoje, então nós vamos estudar as questões 80 até a 83. Então olha só, e aí no comecinho de outubro nós vamos entrar no subitem seguinte, que é Mundo Normal Primitivo. Tá bom? Para quem quiser já ir lendo, já ir se preparando, vai ser a primeira e a segunda live do mês de outubro. Então, pessoal, hoje nós vamos continuar, na verdade, a partir da questão 80. Quem tiver o Livro dos Espíritos aí e quiser acompanhar comigo, vou fazer uma leitura e depois a gente entra, então, na análise de Miramês no Filosofia Espírita, para quem tem o livro aí ou acompanha pelo site também. Então vamos lá? Vamos pegar o Livro dos Espíritos aí, questão número 80. Kardec, então, pessoal, pergunta aos espíritos: a criação dos espíritos é permanente ou só ocorreu na origem dos tempos? Pessoal, esse ponto aqui que nós vamos estudar hoje, lembrando um pouquinho antes da gente começar, é um ponto que gera muitas dúvidas e, ao mesmo tempo, é motivo de descrença por parte de algumas pessoas com relação à doutrina. E eu acho que essa descrença ela não procede, e a gente vai entender um pouquinho por quê. Eu acho que Miramês ajuda a gente a entender por que, então, que certos pontos a gente ainda não alcança, a gente ainda não chegou no estado evolutivo para a gente compreender os segredos de Deus, né? E esse ponto aqui do Livro dos Espíritos é um ponto também que a gente vai perceber isso. Além da resposta que os Espíritos colocam para nós, temos então também a análise que Miramês faz sobre essas questões. E aí a gente vai entender que, no fundo, essa descrença, então isso não procede porque eu não tenho essa resposta. Então é para a gente pensar, para a gente analisar. Com certeza algum de vocês, ou se não vocês próprios, já se depararam com essas perguntas que nós vamos estudar hoje. Qual é a origem do espírito? Como que Deus criou o espírito? Deus continua criando ou não? Então, essas questões aí são perguntas que permeiam em muitas pessoas, até quem não é espírita, principalmente. E alguns refutam a doutrina justamente por não compreender as minúcias desses pontos que nós vamos estudar hoje. Então vamos lá, vamos retomar aqui a questão 80. A criação dos espíritos é permanente ou só ocorreu na origem dos tempos? Então quer dizer, Kardec tem a dúvida aqui. Essa criação, ela continua acontecendo ou ela ocorreu somente lá no início da criação? Ele usa aqui origem dos tempos, né? E a resposta dos espíritos, pessoal, ela é muito clara. Clara, pontual, olha só. Eles respondem, ela é permanente. O que quer dizer que Deus nunca parou de criar. Olha só, pessoal, ela é permanente. O que quer dizer que Deus nunca parou de criar. Então, Deus está criando agora, nesse momento? Sim. Nesse instante aqui, nós estamos conversando, nós estamos estudando a doutrina, Deus está criando novos espíritos. Então, olha só, essa criação, ela é, então, permanente. Ela continua, ela não é parada, ela não é estagnada, né? Ela é permanente. Então, justamente pela resposta ser muito curta, a gente vai aprofundar na análise que Miramês fez sobre essa questão. Olha só o tanto que é interessante os pontos que ele vai trazendo para a gente analisar essa questão. Eu selecionei alguns trechos aqui, pessoal, a gente vai comentando. Lá no capítulo 29, na página 234 do livro Filosofia Espírita, volume 2, Miramês vai analisar então a questão 80. O capítulo se chama Criação dos Espíritos. Para quem tiver o livro aí e quiser acompanhar, e quem não tiver o livro, pessoal, pode acessar o site o livro dos espíritos comentado.com
e selecionar diretamente qual a questão que vocês querem ler essa análise, tá bom? Então, pelo computador, se algumas pessoas tiverem acesso mais fácil, pode também ser uma opção bacana de estudo, tá bom? Olha só, eu tenho o livro aqui porque eu gosto de escrever no livro, de rabiscar o livro, e aí eu vou fazendo observações, eu vou puxando ganchos com outros temas, com outros assuntos. Mas para quem prefere o site, a versão virtual, tá? Fiquem à vontade. Olha só, Miramês começa então a análise dessa questão dizendo o seguinte: as pesquisas feitas sobre o espírito são pálidas imagens em relação à realidade. A sua formação foge aos nossos sentidos, mesmo os mais apurados. Os espíritos foram criados, é o que podemos dizer aos estudiosos. Deus é o criador de tudo o que existe, e a técnica empregada por ele na formação das almas continua a ser mistério para nós. Então, pessoal, é um mistério. Continua ainda sendo um mistério. É isso que Miramês está reafirmando aqui para nós. Por enquanto, a nossa evolução não comporta tamanha grandeza. Os véus de Ísis estão sendo retirados da nossa frente na gradação que convém ao Todo-Poderoso. Então, aos poucos, pessoal, de acordo com a nossa caminhada, de acordo com a nossa evolução, de acordo com a nossa ascensão, principalmente na escala espírita, no nível evolutivo nosso, nós vamos pouco a pouco tendo acesso a essas informações, a esse conhecimento. Hoje, no atual estágio nosso no planeta Terra, a gente tem condição de entender como que Deus realizou a criação do espírito, como que Deus cria o espírito. Então, esse é um ponto que, como eu disse para vocês no comecinho aqui da live, que gera muitas dúvidas, muita descrença das pessoas com relação à doutrina. E essa descrença, pessoal, ela não é válida, né? A gente não pode se apegar a essa descrença. Porque eu não sei como Deus criou o espírito, então não existe espírito, não existe a espiritualidade, não existe tudo que a gente conversa aqui todas as terças-feiras. Então é um ponto aí que chama a nossa atenção. E aqui a gente começa a entender então que esse ponto em específico, a criação do espírito, foge então aos nossos sentidos, né? Mesmo os mais apurados, mesmo aqueles de nós que é mais sensível, tem um nível de conhecimento maior, mesmo assim ainda foge aos sentidos desses que teriam em teoria maior capacidade de compreender. Tá bom? Continuando aqui, olha só esse outro ponto que Miramês vai abordar aqui, lá no 3º parágrafo. Os espíritos foram criados e continuam a ser criados pela mente suprema. Capacidade esta que foge às nossas análises, porque a criação não tem capacidade de compreender o Criador. Olha que interessante. A criação não tem capacidade de compreender o Criador, e sim entender mais ou menos os seus objetivos. Como saber que a inteligência divina é perfeita? Então, olha só, deixa eu voltar um pouquinho aqui, porque tem uma vírgula. Os espíritos foram criados e continuam a ser criados pela mente suprema, capacidade essa que foge às nossas análises, porque a criação não tem capacidade de compreender o Criador, e sim entender mais ou menos seus objetivos, como saber que a divina inteligência é perfeita. Então nós já temos a capacidade de entender, de saber, né, que a divina inteligência é perfeita. Então Deus, na sua infinita grandeza, né, é perfeito, é uma inteligência perfeita. Ele chama aqui de mente suprema também, né? E aí ele continua: se Deus criasse ou tivesse criado tudo nos princípios da eternidade, quer dizer, lá atrás, né, quando ele criou o planeta, quando criou os sistemas solares, enfim, as galáxias, enfim, né?
Se Deus criasse ou tivesse criado tudo de uma vez só, lá nos princípios da eternidade, estaria inerte, contrariando as suas próprias leis. Ele opera constantemente, nos diz Jesus. Tudo que se expressa e muda de forma é pela sua magnânima ação. O Senhor nunca parou de trabalhar, nem sequer um minuto, na contagem humana, e a sua glória consiste nisso. O labor divino é vida na profusão do seu amor. Então olha só que interessante, né, pessoal? A gente pensar que o Senhor nunca parou de trabalhar, nem sequer um minuto, na contagem humana, e a sua glória consiste nisso, né, pessoal? Trabalho constante, labor constante divino na profusão do seu amor, né? Na mesma proporção do seu amor pela sua criação. Então aqui a gente entende, né? A criação ela continua, ela está realmente ainda acontecendo. E um pouquinho mais abaixo ele vai nos situar com relação ao nosso estágio atual, né? Como nós então que nos interessamos por esse tema, por esses assuntos, qual que é o nosso estado aqui nesse nível de entendimento, né, do que é o Espírito, do que é Deus, como que Deus criou o Espírito, enfim. Olha só o que ele vai dizer então. Estamos na escala dos espíritos que começam a receber as primeiras lições sobre a vida. Ainda desconhecemos muita coisa sobre o corpo humano, ele dá um exemplo, né? Que é, pode-se dizer, o primeiro degrau da escada evolutiva. O aprendizado é infinito em todos os reinos, cabendo a nós, outros, agradecer a Deus por essas oportunidades e aproveitá-las em todas as suas sequências, sentindo e vivendo essa harmonia de Deus, tocando a canção de vida desde o átomo até os grandes acúmulos do mundo. Sejamos fortes no trabalho do bem e hábeis no serviço da caridade, que os nossos sentidos se abrirão para melhor compreendermos a vida e participarmos da divina criação como co-criadores, onde quer que estejamos. Esse é um ponto que a gente já comentou aqui na live em outra oportunidade, que foi com relação a esse termo de co-criadores, né? Sejamos fortes no trabalho do bem e hábeis no serviço da caridade, que os nossos sentidos se abrirão para melhor compreendermos a vida e participarmos da divina criação. Então, Deus nos permite, pessoal, também sermos co-criadores, né, da sua grande obra, onde quer que estejamos. Então, essa referência que ele faz aqui eu acho muito bonita, muito interessante. Por quê? Porque ela nos convoca ao trabalho, né? Então, a gente começa a entender que a nossa reencarnação, esse momento que nós estamos na matéria, tem toda uma justificativa. Nós não viemos aqui, pessoal, para a gente ficar em eterna festa, em eterna vivência dos prazeres mundanos. Não é somente isso o tempo todo. Então, essa frase aqui, co-criadores, onde quer que estejamos, ela nos mostra que nós somos convocados, nós tivemos a oportunidade de reencarnar, de progredir, né, de vivenciar a nossa evolução, de buscar a nossa evolução, mas nós também temos esse papel de co-criadores. Deus nos permite, onde quer que a gente esteja, de participar, ele chama aqui, da divina criação, como co-criadores. Então a gente tem essa capacidade, pessoal, de modificar para melhor o ambiente onde a gente está, a família onde nós estamos inseridos, o ambiente de trabalho que a gente vive, né? O meio social. Então, se a gente trabalha para o melhor, para o bem, isso não é ser co-criador da divina criação? Então, esse ponto aqui também eu acho muito, muito interessante. E a gente precisa se lembrar também, como o Miramês cita aqui, o aprendizado é infinito em todos os reinos,
cabendo a nós agradecer a Deus por essas oportunidades e aproveitá-las. Então a gente agradece a Deus por essa oportunidade do aprendizado e a gente também aproveita para o nosso bem, para a nossa evolução, para o momento que nós estamos inseridos também, para as pessoas que estão com a gente. E assim a gente vai caminhando no sentido da família humana mesmo, né? E sermos co-criadores de verdade dessa divina criação. É um ponto muito, muito, muito interessante, onde Miramês consegue situar a gente um pouquinho e vai mostrando também a responsabilidade que nós temos na cocriação através do trabalho. Então todos nós viemos vivenciar as nossas experiências, independentemente de todas as situações, de todos os lugares, de todas as idades, enfim, mas sabendo que a gente precisa também trabalhar em favor da criação divina. Então que a gente possa se lembrar disso, né, pessoal? Em todos os momentos. Apesar da gente esquecer de vez em quando, mas vamos fazer esse exercício de recordar como que eu posso ser co-criador de Deus nessa divina criação onde eu estou inserido, onde eu faço parte. Como que isso pode se dar? Vamos analisar isso também? E aí, para fechar aqui a questão 80, eu vou ler o último parágrafo também, que eu achei bem interessante para a gente fechar essas reflexões. Miramês diz o seguinte: Deus jamais deixou de criar coisas e espíritos, e a receita ainda permanece no mistério que o tempo encobre, esperando certamente a maturidade dos seus filhos. Porém, enquanto se espera, façamos o que está ao nosso alcance, pessoal. Olha que importante. Façamos o que está ao nosso alcance. Porque intuição para o trabalho não nos falta. A gente sabe, né? Nossa, eu preciso fazer tal coisa. Eu preciso fazer tal leitura. Eu preciso estudar tal livro. Eu preciso, né, fazer o culto no lar. Eu preciso fazer algum trabalho voluntário. A gente sabe, né? A gente... achei interessante ele falar, intuição para o trabalho não nos falta. E realmente, né, trabalho está aí, e a intuição de que ele precisa ser feito, que nós precisamos participar e que o trabalho é uma oportunidade nossa de evolução, isso aí é inquestionável, pessoal, é inquestionável. Isso aí é de uma universalidade tremenda, porque não é somente na doutrina, né? A gente vê isso também nas outras religiões, ou pelo menos a gente deveria ver, né? Esse ímpeto do trabalho, esse ímpeto de sentir aquela intuição e trabalhar em favor do próximo. E aí ele termina: Jesus é o grande inspirador dos nossos passos, e o Evangelho, o código que poderemos e devemos consultar todos os dias. Ele traça para nós as diretrizes que nos convém por amor. O nosso desejo é reflexo da vontade do Pai de criar também. Então olha só, né, quando ele cita Jesus aqui como um grande inspirador dos nossos passos, né, nosso guia e modelo. A doutrina espírita sempre nos lembra, né, pessoal? Seja no Livro dos Espíritos, seja no Evangelho, seja nas mensagens, seja na nossa prática do dia a dia, né? Tanto na prática da caridade quanto na prática mediúnica também, é um grande inspirador dos nossos passos. E claro, essa menção que ele faz ao Evangelho aqui também é mais um ponto para a gente reforçar, né? mais um ponto para a gente frisar que o Evangelho também, ele diz aqui, poderemos e devemos consultar todos os dias. Então o livro do Evangelho, pessoal, é um livro que a gente tem que ter sempre por perto, né? Porque a gente sempre precisa de uma orientação. E é um livro assim que ele não pode correr o risco, olha só, ele não pode correr o risco de ficar empoeirado. Se a gente tem ele próximo, de fácil acesso, e ele está empoeirado, é um sinal que a gente não está utilizando ele, a gente não está fazendo desse código que ele chama aqui, pessoal, o verdadeiro roteiro para as nossas vidas.
Então não é um livro qualquer, né? Não é um livro que fica guardado porque a gente gosta de ter o livro, porque a gente ama ter livro, tem gente que gosta de ter livro, né? Mas o Evangelho não, é um livro diferente, é um livro que tem que estar em fácil acesso, ele não pode estar guardado, escondido, né? Ele tem que estar ali, a postos, para qualquer momento, né? A gente ter realmente acesso a esse código que tanto direciona as nossas vidas, que tanto nos ensina, que tanto nos lembra de Jesus, né? Que tanto nos inspira a caminhar nos passos de Jesus. Ele fala aqui, né, que o Evangelho traça para nós as diretrizes que nos convém por amor. E esse amor vem do Cristo, né, pessoal? Vem da passagem do Cristo entre nós, de tudo que ele viveu, de tudo que ele deixou de aprendizado, de ensinamento, as parábolas, né, as mensagens, enfim, as curas principalmente, né? Então é realmente as diretrizes que chegam até nós por amor, pura e simplesmente o amor. Então vamos nos lembrar disso, né? Vocês querem fazer algum comentário sobre a questão 80? Fiquem à vontade. Joyce, minha querida, tá aí. Seja bem-vinda. Ela comentou com a gente aqui. Os mentores falam que no plano espiritual eles estudam o Evangelho. Muito bem lembrado, Joyce. É verdade, né, pessoal? Eu não sei se vocês já tiveram acesso a essa informação, se já ouviram falar, mas no plano espiritual há o estudo do Evangelho. Nas colônias há grupos, né, de espíritos que estão ali realmente se debruçando para aprender e principalmente, né, olha só, eles estudam para quando eles tiverem mais uma oportunidade da reencarnação, eles possam vivenciar na prática o que está ali. E nós já estamos aqui, né, na prática. Nós já estamos aqui estudando, lendo, aprendendo e já vivenciando a prática do Evangelho. Que oportunidade, né? Pessoal, vocês querem comentar mais alguma coisa sobre a questão 80? A gente pode passar para 81. Fiquem à vontade. Betânia, minha querida, sua explicação amparada na obra de Benamês ficou bem clara. Pessoal, eu confesso para vocês que quando eu li só as questões, eu me lembrei desse fato sobre as dúvidas, né? Tem muitas pessoas que têm dúvidas ou então não acreditam na doutrina porque realmente a gente ainda não alcançou essa explicação, e aí perde todo um manancial que a doutrina nos oferece porque coloca em xeque essa explicação. Mas a gente tem que lembrar que nós somos seres, né, que estamos melhorando, estudando, buscando, né, tentando viver os valores do Evangelho. A gente ainda não está em um patamar muito elevado, né? Então a gente precisa ter humildade para reconhecer isso também, que a gente está nesse processo, a gente está vivenciando esse processo. E eu acho que Miramês ajudou bastante a entender como que isso vai se apresentando no nosso dia a dia e como a gente vai chegar no momento, em um ponto que nós vamos conseguir compreender, e isso não será um mistério para nós. Mas a gente tem que ter consciência do nosso estado atual, evolutivo, né? E quanto a gente vai, então, passo a passo, ascendendo aí, evoluindo sempre, né? Vamos passar então para a questão 81? Vamos voltar ao Livro dos Espíritos então. A questão 81 diz o seguinte. Kardec pergunta: os espíritos se formam espontaneamente ou se originam uns dos outros? Olha a pergunta, pessoal. Os espíritos se formam espontaneamente ou se originam uns dos outros? Eu lembrei daquela aula de biologia que a gente tem na escola, né? De quando acontece aquela divisão celular. Então, de uma célula divide-se em duas, de duas divide-se em quatro, e aí vai, né? Eu lembrei muito dessa imagem.
E aí a resposta que Kardec recebe é a seguinte: Deus os criou, assim como todas as outras criaturas, por sua vontade. Mas, mais uma vez, sua origem é um mistério. Então Kardec aqui, né, pessoal, como ele perguntou na 80 e não veio, né, aquela resposta muito completa, muito cheia de detalhes, ele insiste: se formam espontaneamente ou originam uns dos outros? E aí Deus os criou, assim como todas as criaturas, por sua vontade. Sua origem é um mistério. Então é um mistério que nós temos ainda que conviver por um tempo, né? Vamos então abordar o que Miramês diz para nós aqui na 81. Para quem tiver aí a coleção Filosofia Espírita, na página 236, capítulo 30, se chama Formação Espontânea. Olha só o que Miramês então vai explicar para a gente. Ele começa assim: acreditar que os espíritos se formam espontaneamente é desconhecer as leis do Criador. A sua ação benfeitora, sua é maiúsculo aqui, né? A sua ação benfeitora em todo o universo. Então, se a gente pensar, pessoal, que os espíritos se formam do nada, tinha um espírito ali, aí surgiu um outro. Quer dizer, como se fossem células, né? Então não é isso. Se a gente acreditar nisso, que se formam espontaneamente, que não tem a ação direta da criação divina, a gente está então desconhecendo as leis do Criador e a sua ação benfeitora em todo o universo. Por não dispormos de outro termo mais adequado, cabe-nos dizer que Deus nos criou pela sua potente força de vontade. Olha só, Deus nos criou pela sua potente força de vontade. E aí no segundo parágrafo ele vai aprofundar um pouquinho ainda sobre essa questão. Nada se opera no esquema de Deus sem o trabalho permanente dele mesmo e dos seus filhos maiores, disseminados em toda a criação universal. Quem pretende entender que a criação espontânea prescinde da grande inteligência, é bom compreender que não existe criação espontânea dessa forma. A suprema inteligência do universo não deseja esconder os seus segredos da humanidade encarnada e desencarnada. Porém, a revelação deve ser gradativa para evitar perturbações naqueles que não suportam uma vida mais acentuada. Devemos intentar andar passo a passo, e quando o progresso nos chamar, busquemos acelerar nossa marcha, por já suportarmos o entendimento. Pessoal, então, o que Miramês analisa aqui, né? E a gente pode frisar com relação a esse progresso, né? A essa busca. Deus, então, aqui ele coloca: a suprema inteligência não quer esconder da gente, né? Nem dos encarnados e nem dos desencarnados. Mas a revelação gradativa, pessoal, ela evita perturbações. Porque olha só, imagine vocês, se nós ainda vivemos em um mundo, né, em um planeta, onde tantos e tantos ainda não aceitam a vida espiritual, acha que não existe, acha que a morte física é a morte definitiva. Quantos não se surpreendem quando desencarnam e encontram a vida espiritual? Quantos? Então imaginem vocês, então, o grau de perturbação que pode acontecer com esses irmãos, né? Então olha só, aqui a gente pode entender que essa revelação, como o Miramês coloca, ela vai sendo realizada gradativamente, para que a gente não se perturbe. Imagine se tudo viesse à tona de uma única vez. Nós temos condições de compreender, de entender? De fato, eu acredito que ainda não, né? A gente tem uma certa dificuldade ainda. Então, por isso
que ele fala que ele deixa essa pontuação aqui: devemos intentar andar de passo a passo. Nós já estamos andando de passo a passo. O Cristo veio numa época muito turbulenta da humanidade. Qualquer filme que a gente assistir, qualquer relato histórico que a gente for ler e estudar a respeito, a gente vai ver que foi uma época muito dura. O Cristo veio, passaram-se tantos séculos, tantas situações, tantos períodos aí da história. Veio então o Consolador que ele prometeu, né? O Espiritismo então vem com a força total através da codificação para nos amparar nessa busca, né? Nesse estudo, nesse passo a passo, porque nós vamos chegar lá, né? Nós vamos e aos poucos, conforme a nossa gradação, vai vindo para nós essas ferramentas, pessoal. A codificação espírita é mais uma ferramenta que chega para nós como mais um passo, né? Um passo adiante, um passo acima, um passo à frente, para que a gente possa então alcançar esse progresso que nós estamos destinados. E não é só nós aqui não, toda a criação de Deus, todos os planetas, todos os mundos habitados, todas as galáxias, todos os lugares, todas as pessoas, né? Todos os espíritos, encarnados ou não. Então, esse ponto aqui desse intento, né? A gente intentar andar de passo a passo é muito importante. Então, olha só, nessa encarnação, todos nós aqui já nos deparamos com a doutrina espírita. E não somente nos deparamos, mas a gente refletiu, pensou, leu alguma coisa. Opa, peraí, parece que tem algum sentido isso aqui. E aí a gente começa a estudar. E aí a gente começa a viver a prática mediúnica. E a gente começa, né, a caminhar nessa seara de amor e luz, né? E aí a gente vai desenvolvendo esse intento que ele está falando aqui. Devemos intentar andar de passo a passo. Olha que interessante. É a nossa vontade, nosso ímpeto, a gente utilizando nosso livre-arbítrio para a gente dar esse passo, dar mais um passo. Talvez em uma próxima reencarnação, se a gente retornar como espírita, a gente vai dar mais um passo. Ou então, se a gente não reencarnar como espírita, no lugar, na religião que a gente tiver, aqueles aprendizados que nós já vivenciamos de verdade está plasmado no nosso espírito e a gente vai levar ele para onde a gente for, para qualquer experiência que a gente for passar. Não é esse passo a passo aqui que ele está falando? Quando o progresso nos chamar, busquemos acelerar a nossa marcha, pois já suportamos o entendimento. Então, o entendimento, pessoal, não é fácil da gente alcançar. Por que tem tantas e tantas pessoas que não aceitam nenhuma informação que a doutrina espírita tão claramente nos coloca? Porque o entendimento não é simples, não é fácil. Não são todos que suportam, né, chegar nesse estágio de entendimento. Então, pouco a pouco, a gente vai trabalhando para a gente alcançar isso, né? Então, esse passo a passo ele é muito importante, né? Então, não vamos pensar que Deus quer esconder as coisas da gente, porque nós somos seres inferiores, nós somos as criaturas, e aí claro que a gente tem que entender o nosso lugar na criação divina. Mas a gente ficar distanciando o tempo todo, pessoal, não é uma coisa muito legal, né? A gente vai sempre achar que a gente nunca vai chegar, que a gente nunca vai dar espaço, que a gente nunca vai... Peraí, a gente vai pouco a pouco, né? Tendo condições, Deus vai nos permitindo novas vivências, novos aprendizados. A gente vai vivendo esse despertar, né? Vamos continuar aqui então. Tem mais um trechinho legal aqui que ele fala logo em seguida. Estamos interligados ao Criador por processos que desconhecemos, mas reais. Bebemos a vida nele, e se nos alimentarmos em seu amor magnânimo e santo, na verdadeira acepção da palavra,
não existirá formação espontânea em nada. Quer dizer, pessoal, formação espontânea aqui, a gente pode pensar como acaso, como algo que acontece sem nenhum motivo, enfim. Em tudo encontramos as marcas das mãos da divindade, que deixa o selo da perfeição. Tudo que ele fez está perfeito. A ignorância é que nos faz ver erro onde não existe. Estamos todos em processo de despertamento espiritual. E aí é que encontramos a desarmonia sem que ela exista realmente. Então, pessoal, o estado desarmônico, desequilibrado, não é um estado permanente, né? Ele fala que todos nós estamos vivenciando esse despertamento espiritual. E é aí que a gente vai encontrar essa desarmonia sem que ela exista realmente. E aí a gente vai superar, né? A gente vai avançar. A gente pode verificar o que ainda não está condizente com a lei de Deus, com os princípios, com as virtudes que Jesus deixou para nós. E aí então a gente vai seguir, a gente pode identificar para a gente poder então, opa, peraí, isso aqui não está compatível, né? Isso aqui eu quero aprender o melhor, eu quero evoluir, eu quero crescer, eu quero vivenciar a virtude verdadeira e não me apegar a, ele chama aqui de desarmonia, né? Encontramos a desarmonia sem que ela exista realmente. Então é um ponto também interessante para a gente pensar, né? Deixa eu voltar aqui um pouquinho no comentário da Betânia. Edu, ouviu um palestrante falar: não sei porque o povo não gosta da doutrina espírita. Só traz notícia boa que não existe morte, Satanás e nem inferno. As pessoas preferem acreditar que há. É verdade, né? Interessante. É verdade, né? Então, quando eu era criança, eu ouvia muito falarem assim que em tom de brincadeira, né? Eu lembro de ouvir falar assim em alguns lugares com relação à morte, né? Tipo assim, ninguém voltou de lá para contar se era bom. Então é porque deve ser bom mesmo. Eu escutava muito isso. E aí eu pensei, gente, mas aí depois, né, mais velho, mais tarde, eu falei, mas será que não voltou, que não contou como é que é? Né? Então, a gente tem muitas informações aí que por vezes a gente desconsidera, né? Então, a doutrina, ela vem para trazer essas informações de acordo com a nossa possibilidade de enfrentá-las, de fazer realmente um bom proveito daquilo que Deus permite que nós alcancemos de conhecimento e de entendimento, né? Então fica aí também essa advertência. A doutrina nos esclarece. E aí, pessoal, o esclarecimento por exemplo, o consolo todos nós queremos, né? Quando a gente sente dor, quando a gente sente aflição, quando a gente não entende alguma coisa, quando a gente perde algum ente querido, quando a gente está vivendo alguma situação difícil, a gente quer ser consolado, né? E aí não é uma exclusividade do espiritismo, né? Mas as religiões, de uma forma geral, elas pregam, né? Pelo menos pregam esse consolo. Agora, e o entendimento? E o esclarecimento? Que também é uma proposta da doutrina espírita. Consolo, né? E esclarecimento. A gente quer o esclarecimento? A gente busca o esclarecimento? A gente quer entender? A primeira vez que eu participei de uma reunião espírita, pessoal, eu achei tão interessante, que eu falei, nossa, eu quero entender isso aqui, como que é, né? O que é a mediunidade, o que é ser médium? Por que isso acontece, né? Por que Deus permite essa comunicação? Essa comunicação auxilia os espíritos que estão em sofrimento. Essa comunicação, ela traz mensagens consoladoras pra gente, edificantes. Então, aí depois eu parti para esse movimento do entendimento, do estudo, né? Que aí o estudo é a base mais sólida pra gente, né? Quando a gente se interessa, a gente vai a fundo. Então,
nesses dois pontos, o consolo ele tem mais adeptos. Agora, o entendimento e o esclarecimento, ele fica um pouquinho para trás, porque não é todos que querem, né? E aí por quê, pessoal? Porque precisa do esforço pessoal nosso. E não é um esforço assim descomunhal, não. É um esforço da gente fazer uma leitura, da gente participar de uma casa espírita, da gente participar das reuniões, da gente entender, né, qual é o foco, qual é a intenção de cada reunião, de cada momento, enfim. Então é um movimento que, se a gente for pensar, quando a gente começa, a gente vai vivenciando ali aquela rotina, e a gente sabe que quanto mais a gente participar, mais a gente vai aprendendo e mais a gente vai, então, vivendo esse entendimento e esse esclarecimento que a doutrina nos oferece. Então, eu vou entender que existe o plano espiritual, eu vou entender que aquele familiar que eu tanto amo, que desencarnou, ele não deixa de existir. Então, onde ele está? Será que ele está na colônia? Será que ele está em algum lugar? Então, vamos fazer preces para ele, né? Para eles que desencarnaram. Essas preces vão chegar a esses familiares. Olha só que bênção a gente saber disso, pessoal. No mundo que a gente está vivendo de tanto medo, de tanto desespero, não é alentador a gente saber que a vida continua? Não é alentador a gente ter esse consolo? Não é alentador a gente entender, a gente buscar esse entendimento para a nossa vida? Não é a vida aqui agora, não. É a nossa vida enquanto trajetória eterna, né? Enquanto vivência eterna do Espírito. Isso que a gente está fazendo aqui, estudando, buscando, lendo, não vai servir para a gente só agora, não. Vai servir para a gente daqui uma encarnação, 2, 3. Vai servir para a gente lá na frente. Vai servir quando a gente requisitar alguma prova na matéria e a gente vir cumprir essa prova. Vai nos ajudar, vai nos auxiliar. Então olha só quantas reflexões que vão vindo, né? Vão vindo assim muitos pontos pra gente. Eu vou dar uma olhada nos comentários antes de terminar aqui o último trechinho que eu selecionei pra gente analisar da questão 81. Rapidinho, vou voltar aqui pra gente continuar. A Andréia Garcia comentou aqui com a gente: sou muito feliz por ter a oportunidade de conhecer e aprender um pouco da doutrina espírita. Me ajudou muito a leitura do Livro dos Espíritos para entender alguns questionamentos. Muita gratidão. Olha só, tá vendo? Então, é essa busca do entendimento que a gente está falando aqui, né? A Andréia teve a oportunidade, né? Ela se sente feliz com essa oportunidade e ela foi buscar, né? Ela foi ler, ela foi entender um pouquinho mais, tá aqui com a gente no estudo do Livro dos Espíritos. Então, é esse movimento que ele fala aqui, pessoal, do passo a passo. Devemos intentar andar passo a passo. Intentar quer dizer intenção. E também caminhar. A gente não pode ficar sentado tendo a intenção de levantar. A gente tem que ter a intenção de levantar e ir lá e pegar o livro. Senão não adianta, né? Mas olha só que interessante. Obrigado, viu, Andréia, por compartilhar aí a sua vivência, viu? Muito bom. A Ruth Moura colocou para nós aqui: tem que pôr em prática, não só ficar na teoria. Aí sim vale a pena, né? Que é o que a gente está falando. Tem que intentar e levantar da cadeira. Só intentar não vale. A Klaus Ivanetti disse aqui para nós: eu quero entender o que posso melhorar. Quem não acredita hoje não tem mais desculpa. Muitos colocam-se para fugir da responsabilidade, né? Então, às vezes é fuga, às vezes não é nem fuga, às vezes é porque não é uma coisa que desperta, né? Então, se isso desperta na gente, pessoal, vamos em frente, vamos entender. Não é um sinal aí, será? Pra gente aprender, pra gente continuar a nossa busca? Esse passo a passo que a gente veio vivenciar na matéria. Então, olha só, para finalizar aqui a 81, Miramês vai finalizar dizendo o seguinte: no que se refere ao espírito, sua formação seria espontânea? Né? Assim, com relação ao espírito, sua formação seria espontânea?
E aí ele mesmo responde: certamente não. É uma programação divina, a sua mais perfeita criação. Nada existe imperfeito saído das suas mãos de luz. O entendimento da formação das coisas e dos espíritos nos leva ao maior respeito por tudo o que nos serve e que nos ajuda a ascender para o infinito. Olha que bonito, né? Deixa eu voltar um pouquinho nessa frase. O entendimento da formação das coisas e dos espíritos nos levam ao maior respeito por tudo que nos serve e que nos ajuda a ascender para o infinito. Agora devemos pedir a Jesus para nos ajudar a compreender com mais acerto certas leis que nos assistem e nos comandam, né? Que são as leis divinas, né? Então, muito interessante esse foco, né? Essa abordagem que ele faz aqui para ajudar a gente a compreender melhor. Então, pessoal, olha só. Voltando nessa frase que eu li 2 vezes, eu acho muito interessante, porque isso aqui é muito verdadeiro, né? O entendimento da formação das coisas e dos espíritos nos leva ao maior respeito por tudo que nos serve e nos ajuda a ascender para o infinito. Quer dizer, pessoal, a gente entender, né, a formação das coisas e dos espíritos, quer dizer, a gente entender que Deus propicia a sua criação também para nos auxiliar. Né? Nós somos criaturas, mas nós também participamos, somos co-criadores, e também isso muito nos auxilia para a gente poder então ascender para o infinito, como ele está dizendo aqui. E que Jesus possa nos ajudar então a compreender com mais acerto certas leis que nos assistem e nos comandam. Muito bonito, né? Vocês querem comentar alguma coisa sobre a questão 81? A gente já pode passar para 82. Fiquem à vontade aí, pessoal. Podemos passar para 82, então? Acho que antes da live encerrar, dá pra gente ler a 82 e aí a gente explica, conversa sobre ela na segunda parte. Vamos lá? Eu acho que vai dar tempo. Então vamos lá. Questão 82. Se quiserem comentar aí depois, fiquem à vontade, tá? Kardec pergunta: é correto dizer que os espíritos são imateriais? É correto dizer que os espíritos são imateriais? E aí, olha a resposta que Kardec recebe então. Como se pode definir uma coisa quando faltam termos de comparação e com uma linguagem insuficiente? É uma pergunta, hein? Um cego de nascença pode definir a luz? Imaterial não é a palavra adequada. Incorpóreo seria mais exato, pois devemos compreender que, por ser uma criação, o espírito deve ser alguma coisa. Trata-se de uma matéria quintessenciada, mas sem analogia para vós. Quer dizer, pessoal, sem comparação, a gente não tem algo para a gente poder... é parecido com isso, é mais aquilo, é menos isso. Então não há analogia para nós. Tão etérea que não pode ser percebida pelos vossos sentidos. Quer dizer, ela não é captada com facilidade, então, consequentemente, ela não é percebida pelos nossos sentidos. Essa matéria é quintessenciada. E aí, pessoal, Kardec faz um comentário logo abaixo sobre essa resposta. Olha só o que Kardec mesmo disse. Dizemos que os espíritos são imateriais porque sua essência difere de tudo o que conhecemos sob o nome de matéria. Um povo de cegos não teria termos para exprimir a luz e seus efeitos. O cego de nascença julga ter todas as percepções pela audição, o olfato, o paladar e o tato, mas ele não compreende as ideias que lhe indicariam o sentido que lhe falta. Da mesma forma, em relação à essência
dos seres sobre-humanos, somos verdadeiros cegos. Quer dizer, nós não temos esse sentido para essa compreensão a mais, né? Só podemos defini-los por meio de comparações sempre imperfeitas ou por um esforço da nossa imaginação. A imaginação aí, pessoal, vai longe, né? A gente tenta a todo custo aí imaginar ou tentar decifrar um pouquinho do que seria, né? Então, ele faz essa ponderação. Eu achei muito interessante, porque ajuda a gente a compreender um pouquinho do que é essa resposta, né? E ele faz essa ponderação porque a resposta dos espíritos fala que imaterial, então, não é uma palavra adequada para ser utilizada. E aí ele tentou mais ou menos explicar aqui para nós de uma forma bem didática, né, bem pedagógica, o que ele entendia por ser imaterial, né? Então ele utilizou esse termo imaterial e aí ele explica por quê. Ele fala porque sua essência difere de tudo o que conhecemos sob o nome de matéria. Então teria-se o entendimento de ser algo imaterial. Mas aí a resposta dos espíritos é bem clara. Imaterial não é a palavra adequada. Incorpóreo seria mais exato. O que é incorpóreo? Ele precisa de um corpo para existir? Não, a gente sabe que não. Então esse seria um termo mais exato do que viria a ser então os espíritos. Pessoal, antes de entrar na análise de Miramês, eu acho que a live já está para encerrar. Deve encerrar daqui 1 minuto e pouquinho. Vocês querem comentar alguma coisa antes da live encerrar? Na segunda parte, então, a gente vai entrar no que Miramês explica sobre essa questão. Um ponto muito interessante da explicação de Miramês, que a gente vai ler daqui um pouquinho, é com relação à matéria quintessenciada. Eu busquei várias informações, várias fontes. Eu quero até mandar um abraço para minha amiga Gisele, que está acompanhando a live aí. Deus, Cristo e Caridade. Ela me ajudou um pouquinho, a gente conversou um pouquinho sobre esse assunto, para a gente ver qual que seria a melhor forma de explicar. E Miramês acaba ajudando a gente a explicar de uma forma bem imagética, bem mais fácil de compreensão. Tá? E aí vai ficar para a segunda parte, para a gente poder então aprofundar e ter mais tempo. Vamos lá então? A live já está quase encerrando. Eu vou encerrar então a primeira parte aqui. Ela já deve estar quase encerrando. E aí a gente retorna para terminar a 82 e entrar então na questão 83. Combinado? Abraço, Gi! Pessoal, eu vou salvar a primeira parte e a gente retorna então para ver a análise de Miramês sobre a questão 82. Aguardo vocês.